Em uma noite quente de verão de julho de 2016, Emily Meng, de 17 anos, despediu-se de seus amigos em uma estação de trem dinamarquesa e começou a caminhar sozinha para casa. Ela nunca chegou. O que se seguiu foi uma das investigações criminais mais perturbadoras da Dinamarca, um caso que manteria a nação em suspense por quase 8 anos, exporia graves falhas no trabalho policial e finalmente NTE seria resolvido não através de métodos investigativos tradicionais, mas através de um segundo crime aterrorizante que finalmente levaria um predador à justiça. Esta é a história verdadeira de Emily Meng, uma jovem brilhante cuja vida foi roubada dela nas primeiras horas de uma manhã de verão, e a longa e dolorosa jornada em direção à justiça que sua família e todo um país tiveram que suportar. Emily Anine Skovgaard Meng nasceu em 31 de julho de 1998 na pequena cidade costeira de Korsør, na Dinamarca. Localizada na ilha de Zelândia, Korsør é o tipo de comunidade tranquila e segura onde os vizinhos se conhecem e crimes violentos são praticamente inexistentes. Emily cresceu neste ambiente pacífico com sua mãe, Helene Meng, no que deveria ter sido uma infância segura e protetora. Aqueles que conheciam Emily a descreviam como uma jovem doce e pensativa com um espírito generoso. Sua melhor amiga, Sarah Midlin, que conhecia desde a infância, lembrava de Emily como alguém que sempre colocava os outros em primeiro lugar, alguém que era acomodada e gentil com todos que conheci. A sedar, comem que Billy avrou bulissuiras e insicato nimbei comomido serisu alguém que Billy afoso merrei. Sua melhor dúvida sobre conversas profundas e introspectivas sobre vida, morte e aspirações pessoais. Emily tinha uma natureza reflexiva e empática que atraía as pessoas para ela. Aos 17 anos, Emily havia acabado de completar seu primeiro ano no programa de exame preparatório superior, no Slagelse Gymnasium, uma escola secundária a cerca de 20 quilômetros de sua casa. Ela era uma estudante dedicada se preparando para começar seu segundo ano após as férias de verão. Como muitos adolescentes, ela equilibrava seus estudos com uma vida social rica, passando tempo com seu círculo próximo de amigos, e participando de atividades que amava. Uma das paixões de Emily era cantar. Ela era uma membro ativa do coral da igreja em Sankt Povos Kirke em Korsør, frequentando serviços e ensaios do coral todos os domingos pela manhã sem falta. Seu compromisso com o coral era ruivo, tal que sua família e amigos podiam acertar seus relógios por ela. Emily nunca perdia um serviço de domingo. Ela tinha uma voz linda e encontrava alegria em fazer música com sua comunidade religiosa. No verão de 2016, Emily tinha toda a vida pela frente. Ela estava naquela idade preciosa entre a adolescência e a idade adulta, cheia de sonhos e possibilidades. Ela tinha planos para sua educação, aspirações para seu futuro, e uma família amorosa e um círculo de amigos que a apreciavam. Nada em sua vida sugeria que uma tragédia a esperava na esquina. Na noite de sábado 9 de julho de 2016, Emily planejou sair com amigos na cidade vizinha de Slagelse. Era uma típica saída de fim de semana de verão para um grupo de adolescentes. Emily se encontraria com 2 amigas e um amigo para uma noite de socialização. Ela informou sua mãe de seus planos, assegurando-lhe que estaria em casa a tempo para o coral da igreja na manhã seguinte. Era o tipo de promessa que Emily sempre cumpria. O grupo viajou de trem de Korsør para Slagelse, planejando retornar da mesma forma mais tarde naquela noite. Em Slagelse, eles passaram a noite em um salão de narguilé local, conversando e relaxando na agradável atmosfera de verão. O amigo descreveu mais tarde a noite como muito agradável, com conversas despreocupadas típicas de amigos passando uma noite de verão juntos. Não havia nada de incomum na noite. Sem discussões, sem drama, sem sinais de aviso de que algo estava errado. À medida que a noite avançava para as primeiras horas da manhã de domingo 10 de julho, o grupo se preparou para voltar para casa. Eles pegaram um trem de volta para Korsør, chegando à estação de Korsør por volta das 4 da manhã. A estação estava tranquila naquela hora, como a maioria das estações de trem de pequenas cidades na escuridão antes do amanhecer. Quando o grupo desceu na estação de Korsør, eles enfrentaram uma decisão sobre como chegar em casa. Os amigos de Emily decidiram compartilhar um táxi, mas Emily fez uma escolha diferente. Sua casa ficava aproximadamente a 4 quilômetros da estação. Era uma caminhada que ela havia feito antes, por ruas que conhecia bem. A noite de verão estava quente.
Talvez ela quisesse economizar dinheiro na tarifa do táxi. Talvez ela quisesse um pouco de tempo tranquilo sozinha após uma noite social. Talvez ela simplesmente gostasse de caminhar. Qualquer que fosse seu motivo, Emily disse aos seus amigos que caminharia para casa. Seus amigos se despediram e partiram no táxi. Emily foi vista pela última vez na estação por volta das 4 da manhã, começando sua caminhada para casa sozinha. As câmeras de vigilância na estação de Corshor capturaram imagens da chegada de Emily com seus amigos e confirmaram sua presença na área pouco depois das 4. Esta evidência de vídeo granulada se tornaria mais tarde crucial para a investigação. Aproximadamente às 4h07 da manhã, as câmeras capturaram algo mais. Um carro de passageiros de cor clara, dirigindo ao redor do estacionamento da estação. A qualidade das imagens era ruim, tornando difícil identificar a marca e modelo exatos do veículo, mas estava lá, circulando pela área, exatamente no momento em que Emily caminhava sozinha. Emily nunca chegou em casa. Em algum momento entre deixar a estação de Corshor às 4 da manhã e o amanhecer algumas horas depois, Emily Meng, de 17 anos, desapareceu. A manhã de domingo, 10 de julho, chegou com seu brilho de verão habitual. Às 9h30 da manhã, o coral da igreja em St. Paul's Kirk se reuniu para o ensaio antes do serviço. Emily não estava lá. Isso não tinha precedentes. Emily nunca faltava ao coral. Sua ausência imediatamente ativou alarmes entre sua família e amigos. Eles tentaram ligar repetidamente para seu telefone celular. Sem resposta. Eles contataram seus amigos da noite anterior, esperando que talvez ela tivesse ficado na casa de alguém. Ela não tinha ficado. Mais tarde naquele dia, sem notícias de Emily e sem explicação para sua ausência, sua família contatou a polícia para reportá-la como desaparecida. As autoridades começaram sua investigação imediatamente, mas sua resposta inicial se tornaria mais tarde uma fonte de intensa controvérsia. A polícia começou a vasculhar a área, falando com os amigos de Emily sobre a saída noturna, revisando seus últimos movimentos conhecidos. Eles souberam que ela havia deixado a estação a pé por volta das 4 da manhã, com a intenção de caminhar para casa. Seu telefone estava desligado, ou a bateria havia acabado. Não fornecia nenhum sinal para rastrear. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Emily, as pessoas de Corshor se mobilizaram. Voluntários se juntaram à polícia na busca por campos, florestas e áreas costeiras ao redor da pequena cidade. Cartazes de pessoa desaparecida com a fotografia de Emily começaram a aparecer por toda a região, depois por toda a Dinamarca. Seu caso ganhou a atenção da mídia nacional. Uma jovem havia simplesmente desaparecido de uma cidade segura em um país seguro, e ninguém conseguia explicar como ou porquê. Elaine Meng, a mãe de Emily, fez apelos públicos emocionais por informações, pelo retorno seguro de sua filha, por qualquer pista que pudesse explicar o que havia acontecido. A família vivia em um estado de angústia suspensa, sem saber se Emily estava viva ou morta, sofrendo, ou além do sofrimento. A investigação se expandiu. A polícia entrevistou aproximadamente 650 pessoas nas fases iniciais. Eles analisaram mais de 400 mil registros de veículos, cruzando-os com dados de telecomunicações e possíveis gravações de vigilância. Eles seguiram centenas de dicas do público, algumas bem-intencionadas, outras selvagemente especulativas. Várias pessoas se tornaram suspeitas em vários momentos. Um caminhoneiro de 33 anos foi investigado. Um homem de 67 anos teve sua casa revistada 5 vezes pela polícia. Cada vez, esses indivíduos foram eventualmente inocentados. Os dados de GPS do veículo do caminhoneiro mostraram que ele não estava na área. Nenhuma evidência conectava o homem mais velho ao desaparecimento apesar do escrutínio intenso. A polícia desenvolveu 3 teorias de trabalho. Talvez Emily tivesse fugido voluntariamente. Talvez ela tivesse se envolvido em um acidente. Ou talvez ela fosse vítima de um crime. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a probabilidade das 2 primeiras teorias diminuiu. Se Emily tivesse fugido, certamente teria havido algum contato, algum avistamento, algum rastro. Se ela tivesse estado em um acidente, seu corpo teria sido encontrado nas áreas de busca locais. A terceira teoria, a mais sombria, parecia cada vez mais provável. Por 168 dias, Emily Meng esteve desaparecida. Sua família vivia em agonia. A investigação continuou, mas não tinha pistas claras. Então, em 24 de dezembro de 2016, véspera de Natal,
Um caçador caminhando perto do lago Regnemarks, aproximadamente 70 quilômetros de Korsor, fez uma descoberta horrível em uma área arborizada. Ele encontrou um corpo humano, parcialmente escondido na vegetação rasteira da floresta. A polícia foi imediatamente chamada ao local. O corpo estava gravemente decomposto, tornando a identificação imediata difícil. No entanto, a localização estava em uma área florestal remota não muito longe de bairros residenciais, acessível por estradas e trilhas. Os investigadores forenses documentaram cuidadosamente a cena, e o corpo foi transportado para autópsia e identificação. Em 27 de dezembro de 2016, 3 dias após a descoberta do corpo, e 5 meses e meio após Emily ter desaparecido, a polícia confirmou o que sua família mais temia. O corpo encontrado perto do lago Regnemarks era o de Emily Meng. Ela havia sido estrangulada até a morte. A autópsia revelou que a causa da morte foi estrangulamento. O estado de decomposição tornou impossível determinar muitos outros detalhes sobre o que havia acontecido com Emily em suas últimas horas. Não havia sinais definitivos de agressão sexual que pudessem ser confirmados, embora a condição do corpo tornasse tais determinações difíceis. O médico legista não pôde estabelecer exatamente quando Emily havia morrido, embora se acreditasse que havia ocorrido pouco depois de seu desaparecimento em julho. A descoberta transformou o caso de pessoa desaparecida em uma investigação de homicídio. A polícia começou um exame forense intensivo do local onde o corpo de Emily havia sido encontrado. Eles coletaram evidências de DNA de seus restos mortais e da área circundante. No entanto, as evidências estavam gravemente degradadas. 5 meses de exposição ao calor do verão, chuva e decomposição natural, haviam causado estragos em qualquer material biológico que pudesse ter estado presente. As evidências de DNA que foram recuperadas estavam fragmentadas e parciais. Usando a tecnologia disponível em 2016 e 2017, os cientistas forenses puderam determinar que havia DNA masculino presente, indicando que Emily provavelmente havia estado em contato com um indivíduo masculino no momento de sua morte. No entanto, o DNA estava muito degradado para criar um perfil completo que pudesse ser comparado com indivíduos no banco de dados da polícia. Este foi um golpe devastador para a investigação. Evidências de DNA são frequentemente a chave para resolver crimes violentos, mas apenas se o DNA puder ser adequadamente analisado e comparado. No caso de Emily, eles tinham evidências, mas não evidências que pudessem usar efetivamente com as ferramentas que tinham naquele momento. A polícia começou a monumental tarefa de tentar identificar o assassino de Emily através de métodos mais tradicionais. Eles conduziram uma triagem de DNA em massa na área de Korsor, testando aproximadamente 1.450 homens que viviam ou tinham conexões com a região. Cada homem que concordou em ser testado teve uma amostra de DNA coletada. Cada amostra foi analisada e comparada com o perfil de DNA parcial do caso de Emily. Nenhum correspondeu. O assassino não estava entre os homens testados, ou o DNA estava muito degradado para produzir uma correspondência mesmo se ele estivesse. A investigação também se concentrou no carro de cor clara visto nas gravações de vigilância na estação de Korsor no momento do desaparecimento de Emily. A polícia analisou mais de 400 mil registros de veículos, tentando identificar carros que correspondessem à descrição, e cujos proprietários poderiam ter estado na área naquela noite. Apesar desse esforço massivo, nenhuma pista definitiva surgiu. Teorias sobre o que havia acontecido com Emily começaram a tomar forma. O local onde seu corpo foi encontrado, perto do lago Regnemarks, estava aproximadamente a 70 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. Isso sugeria que ela havia sido transportada para lá, seja ainda viva ou após ter sido morta. A área arborizada onde ela havia sido escondida era acessível por estrada, mas remota o suficiente para que o corpo permanecesse não descoberto por meses. Os investigadores acreditavam que Emily havia sido sequestrada em algum lugar ao longo de sua caminhada para a casa da estação. Alguém em um veículo havia se aproximado dela, seja oferecendo uma carona, ou forçando-a a entrar no carro. Ela havia sido levada para um local desconhecido onde foi morta, e seu corpo foi então transportado para a floresta perto do lago Regnemarks, e deixado lá. Mas quem? E por quê? Essas perguntas permaneceram sem resposta. À medida que 2017 avançava, o caso de Emily Meng começou a esfriar. A polícia continuou seguindo pistas à medida que chegavam, mas o rastro havia esfriado.
O assassino, quem quer que fosse, havia deixado poucos rastros, e havia conseguido escapar de uma das maiores investigações criminais da história recente da Dinamarca. O caso permaneceu na consciência pública. A família de Emily continuou fazendo apelos por informações. Comemorações de aniversário o marcaram a passagem do tempo desde seu desaparecimento e morte. Mas à medida que os anos passavam sem nenhum avanço, parecia possível que o assassinato de Emily nunca seria resolvido. Então, em 23 de março de 2022, quase 6 anos após o assassinato de Emily, algo aconteceu que eventualmente resolveria o caso, embora levasse mais um ano antes que a conexão se tornasse clara. Uma menina de 15 anos estava caminhando para casa na cidade de Soro, aproximadamente 30 quilômetros de onde Emily havia sido vista pela última vez. Era noite, e ela estava sozinha. Um homem se aproximou dela e tentou sequestrá-la, tentando forçá-la a entrar em seu veículo. A menina se defendeu. Ela gritou, resistiu e conseguiu escapar. Ela correu para a segurança e imediatamente relatou o ataque à polícia. A tentativa de sequestro foi investigada, mas o perpetrador não foi imediatamente identificado. A menina forneceu uma descrição de seu agressor e do veículo, mas sem evidências mais concretas. O caso inicialmente não levou a lugar nenhum. No entanto, a polícia coletou amostras de DNA da cena e da menina, e estas foram preservadas em seu banco de dados. Um ano depois, em 23 de março de 2023, exatamente um ano após a tentativa de sequestro em Soro, uma menina de 13 anos estava caminhando na pequena vila de Kirkerup, aproximadamente 40 quilômetros de Korsor. Um homem em um carro se aproximou dela. Ele a forçou a entrar em seu veículo sob ameaça de faca, e a levou para um local remoto em uma área arborizada. Lá, ele a estuprou. No entanto, a menina não foi abandonada ou morta. Por razões que permanecem obscuras, o perpetrador a deixou ir. Ela conseguiu contatar as autoridades e foi encontrada pela polícia. Ela estava traumatizada, mas viva. Desta vez, a polícia respondeu com força esmagadora e urgência. Eles imediatamente lançaram uma grande investigação. Eles sabiam que estavam procurando um predador perigoso que havia acabado de cometer um crime horrível e que poderia atacar novamente. Os paralelos com o caso de Emily Meng não escaparam aos investigadores. Outra menina jovem, outro sequestro, outra área arborizada. A polícia coletou evidências de DNA da vítima de 13 anos e da cena do crime. Eles também tinham DNA da tentativa de sequestro da menina de 15 anos em Soro, exatamente um ano antes. Quando eles compararam essas amostras de DNA, não encontraram uma correspondência. O mesmo homem havia atacado ambas as meninas. Agora a polícia tinha uma prioridade. Eles tinham DNA de 2 crimes recentes, DNA que estava fresco e não comprometido pelo tempo e decomposição. Eles começaram a comparar sistematicamente este perfil de DNA com seus bancos de dados, com qualquer um que pudesse ter estado envolvido em crimes similares, ou que tivesse sido testado em investigações anteriores, e eles encontraram uma correspondência. O DNA dos ataques à menina de 15 anos e a de 13 anos correspondia ao DNA que havia sido coletado anos antes, em 2016, durante a triagem de DNA em massa na área de Korsor, após o desaparecimento de Emily Meng. O homem que havia atacado aquelas 2 meninas havia sido testado naquela época, e seu DNA havia estado no banco de dados da polícia o tempo todo. Mas por que ele não havia sido identificado como o assassino de Emily em 2016 ou 2017? A resposta estava no estado degradado das evidências de DNA do caso de Emily e nas limitações da tecnologia de análise de DNA naquela época. O DNA do corpo de Emily e da cena do crime estava muito fragmentado e parcial para criar um perfil utilizável para comparação. Embora o DNA do assassino estivesse no banco de dados, a tecnologia disponível então não conseguia fazer a conexão. No entanto, em 2023, a tecnologia de análise de DNA havia avançado significativamente. Novas técnicas permitiam que cientistas forenses analisassem amostras de DNA menores e mais degradadas, e criassem perfis a partir de material genético que teria sido inutilizável anos antes. Quando os investigadores pegaram o perfil de DNA dos ataques recentes e usaram técnicas de análise avançadas para compará-lo com as evidências de DNA do caso de Emily, encontraram uma correspondência. 7 anos após o assassinato de Emily Meng, a polícia finalmente sabia quem a havia matado.
Em 28 de março de 2023, 5 dias após o ataque à menina de 13 anos, a polícia prendeu Philip Patrick West, um homem de 30 anos da área de Corsor. Ele foi acusado de sequestro e estupro da menina de 13 anos e de tentativa de sequestro da menina de 15 anos no ano anterior. No início, essas eram as únicas acusações. A polícia o tinha sob custódia pelos crimes recentes, mas precisava construir o caso que o conectava a Emily Meng. Eles conduziram uma nova análise de DNA das evidências do corpo de Emily, usando as técnicas forenses mais avançadas disponíveis. Os resultados foram definitivos. O DNA encontrado em Emily correspondia ao perfil de DNA de Philip West. Em 17 de maio de 2023, 2 meses após sua prisão inicial, Philip West foi formalmente acusado do assassinato de Emily Meng. Após quase 7 anos, a família de Emily finalmente tinha respostas sobre quem havia matado sua filha. Então, quem era Philip Patrick West? Para aqueles que o conheciam casualmente, ele parecia pouco notável. Ele tinha 30 anos no momento de sua prisão. Ele havia trabalhado como eletricista. Ele vivia na área de Corsor, não muito longe de onde Emily havia vivido. Ele tinha uma namorada e uma criança. Ele parecia, na superfície, ser uma pessoa comum levando uma vida comum. Mas, sob essa superfície, se escondia um predador que havia ocultado com sucesso sua verdadeira natureza por anos. No momento do assassinato de Emily, West tinha 23 anos. Ele não tinha condenações anteriores por crimes violentos, nada que o tivesse colocado no radar da polícia como um indivíduo perigoso. Isso pode explicar por que, embora ele estivesse entre os 1.450 homens testados por DNA em 2016, ele não foi inicialmente suspeito. West participou voluntariamente da triagem de DNA em massa como a maioria dos homens que foram solicitados. Naquela época, ele deve ter acreditado que o DNA do corpo de Emily estava muito degradado para ser alguma vez ligado a ele. Ele quase estava certo. Se ele tivesse cometido seu crime apenas alguns anos depois, ou se a nova tecnologia de DNA não tivesse surgido, ou se ele não tivesse atacado outras 2 meninas anos depois fornecendo amostras de DNA frescas, ele poderia nunca ter sido capturado. O fato de que West continuou a atacar outras 2 meninas jovens sugere que ele não era simplesmente um assassino ocasional dominado pelas circunstâncias ou paixão. A tentativa de sequestro em 2022 e o sequestro e estupro bem-sucedidos em 2023 indicam um padrão de comportamento predatório. Ele procurava meninas jovens e vulneráveis. Ele usava um veículo para se aproximar delas. Ele as levava para áreas arborizadas remotas. O ataque à menina de 15 anos em Soro ocorreu quase exatamente 6 anos após o assassinato de Emily. O ataque à menina de 13 anos ocorreu exatamente 7 anos após o assassinato de Emily, e exatamente 1 ano após o ataque de Soro. Se essas coincidências temporais foram intencionais por parte de West, ou simplesmente aleatórias, é desconhecido. Ele nunca explicou suas motivações ou suas ações em detalhes. O que se sabe é que se West tivesse sido identificado em 2016 como o assassino de Emily, a menina de 15 anos em Soro nunca teria sido atacada. A menina de 13 anos em Kirkerup nunca teria sofrido o trauma do sequestro e estupro. 2 vidas jovens teriam sido poupadas de experiências terríveis. Esse conhecimento assombra o caso e levanta questões dolorosas sobre o que poderia ter sido diferente se a tecnologia existisse mais cedo, ou se a investigação tivesse procedido de forma diferente. O julgamento de West começou em junho de 2024, mais de 1 ano após sua prisão. O julgamento foi realizado no Tribunal Distrital de Roskilde. Os procedimentos incluíram depoimentos de especialistas em DNA, investigadores policiais e as 2 vítimas sobreviventes. O julgamento foi complexo, envolvendo múltiplas acusações que abrangiam 7 anos. As acusações contra West eram graves. Para o caso de Emily Meng, ele foi acusado de tentativa de estupro, privação prolongada de liberdade e assassinato. A promotoria argumentou que West havia sequestrado Emily com a intenção de estuprá-la, que ele a havia mantido contra sua vontade, e que ele finalmente a havia estrangulado até a morte. Para a menina de 15 anos em Soro, West foi acusado de tentativa de sequestro. O depoimento da menina sobre o ataque e sua fuga bem-sucedida foi crucial para esta acusação.
Para a menina de 13 anos em Kirkeropp, West foi acusado de sequestro e estupro. Este era o crime que finalmente havia levado à sua identificação e prisão, o crime onde seu DNA fresco havia fornecido a chave para resolver o assassinato de Emily. Durante todo o julgamento, as evidências de DNA foram centrais. Vários especialistas testemunharam sobre os perfis de DNA correspondentes, sobre como o DNA degradado do caso de Emily havia sido finalmente analisado com sucesso usando técnicas avançadas e ESO. Vários estudos estatística das correspondências de DNA. O advogado de defesa de West tentou argumentar que as evidências de DNA do caso de Emily não eram definitivas, que a degradação e a natureza parcial dos perfis introduziam incerteza. No entanto, as evidências forenses eram fortes o suficiente para que a promotoria mantivesse a confiança no caso. O depoimento das sobreviventes também foi poderoso. A menina de 15 anos, agora com 17, descreveu seu encontro aterrorizante e sua estreita fuga. A menina de 13 anos, agora com 14, testemunhou sobre o horror de seu sequestro e agressão. Seus depoimentos não apenas apoiaram as acusações relacionadas aos seus próprios casos, mas também pintaram uma imagem de West como um predador serial que tinha como alvo meninas jovens. Os investigadores policiais testemunharam sobre a longa investigação do assassinato de Emily, sobre a triagem de DNA em massa, sobre os anos seguindo becos sem saída, e sobre o avanço quando a análise avançada de DNA finalmente conectou West ao crime. Em 9 de julho de 2024, exatamente 8 anos desde o dia em que Emily Meng desapareceu, o Tribunal Distrital de Roskilde emitiu seu veredicto. Philip Patrick West foi declarado culpado. No entanto, o veredicto foi complexo. Para o caso de Emily Meng, West foi condenado por assassinato, mas foi declarado culpado apenas de tentativa de estupro e tentativa de privação prolongada de liberdade, em vez dos crimes consumados. O tribunal determinou que, embora West tivesse claramente matado Emily, as evidências não provavam definitivamente que ele havia completado um estupro, ou que ele a havia mantido por um período prolongado antes de matá-la. O estado decomposto de seu corpo e a falta de certas evidências forenses significavam que o tribunal não podia considerá-lo culpado, além de qualquer dúvida razoável nesses cargos específicos. Para o ataque à menina de 15 anos, West foi condenado por tentativa de sequestro, consistente com o depoimento da menina sobre repelir seu agressor. Para o ataque à menina de 13 anos, West foi condenado por sequestro e estupro. A sentença emitida pelo tribunal foi severa. Philip Patrick West foi sentenciado à prisão perpétua na Dinamarca. Sob a lei dinamarquesa, uma sentença de prisão perpétua é uma das punições mais graves disponíveis. Embora seja tecnicamente possível que prisioneiros perpétuos solicitem liberdade condicional após cumprir 12 anos, tais pedidos raramente são concedidos para crimes dessa magnitude. Em termos práticos, West provavelmente passaria o resto de sua vida atrás das grades. O veredicto e a sentença trouxeram emoções mistas para a família de Emily e para as famílias das outras vítimas. Houve alívio de que finalmente a justiça havia sido feita, de que o homem que havia causado tanta dor estava sendo responsabilizado. Houve satisfação de que o assassino de Emily havia sido identificado, e nunca mais seria livre. Mas também havia o conhecimento doloroso de que nenhum veredicto, nenhuma sentença poderia trazer Emily de volta, ou desfazer o trauma sofrido pelas duas vítimas sobreviventes. Para o público houve uma sensação de fechamento após 8 longos anos, mas também profunda tristeza pelo que a família de Emily havia perdido para sempre. Imediatamente após o veredicto, o advogado de West anunciou que ele apelaria da decisão para o Tribunal Superior Oriental. O escritório do promotor de Copenhague apresentou uma contra-apelação, buscando ter West condenado pelas acusações completas, em vez de apenas tentativas em relação ao caso de Emily. Os promotores queriam que ele fosse declarado culpado de estupro e privação prolongada de liberdade, não apenas tentativas desses crimes. A apelação estava programada para começar em 28 de outubro de 2025, no Tribunal Superior Oriental. Ambos os lados prepararam seus argumentos. Parecia que o caso continuaria por meses a mais, com outro julgamento, mais depoimentos, mais cobertura da mídia. Então, em 10 de setembro de 2025, pouco mais de 14 meses após sua condenação, Philip West tomou uma decisão. Através de sua advogada Karina Skoll, ele anunciou que estava retirando sua apelação. Ele estava aceitando o veredicto e a sentença do Tribunal Distrital.
O escritório do promotor de Copenhague, por sua vez, retirou sua contra-apelação. O caso estava fechado. Após 9 anos, 2 meses e 1 dia, o assassinato de Emily Meng estava finalmente definitivamente resolvido. Philip Patrick West passaria o resto de sua vida na prisão. Ele está atualmente detido na ala de máxima segurança da prisão de Storstrom. A resolução do caso de Emily Meng trouxe não apenas justiça, mas também um acerto de contas com falhas graves na investigação original. Mais significativamente, Philip West havia sido testado por DNA em 2016, pouco após o desaparecimento de Emily, como um dos 1.450 homens na área. Seu perfil de DNA havia estado no banco de dados da polícia o tempo todo. No entanto, as evidências de DNA do corpo de Emily e da cena estavam tão degradadas que a tecnologia disponível em 2016 não podia produzir uma correspondência utilizável. Esta não era culpa dos investigadores que coletaram e testaram o DNA. Eles usaram os melhores métodos disponíveis para eles naquele momento. Mas isso significava que West escapou através de sua rede, apesar de seu esforço massivo para testar centenas de homens na área. Se as técnicas avançadas de análise de DNA, disponíveis em 2023, existissem em 2016, West poderia ter sido identificado como o assassino de Emily imediatamente. Ele teria sido preso antes de poder atacar a menina de 15 anos em Soro em 2022. Ele teria sido impedido antes de sequestrar e estuprar a menina de 13 anos em Kirkerup em 2023. Além da questão do DNA, críticos apontaram outros problemas com a investigação. Programas de documentários e investigações jornalísticas sugeriram que gravações de vigilância privadas podem ter sido negligenciadas ou solicitadas tarde demais, depois de terem sido apagadas. Pistas potenciais podem ter sido seguidas lentamente ou inadequadamente. O caso levantou questões importantes sobre como a polícia lida com investigações de pessoas desaparecidas, especialmente mulheres jovens. O caso de Emily foi inicialmente tratado como uma possível situação de fuga, com alguma sugestão de que ela poderia ter estado emocionalmente perturbada por um término de relacionamento recente. Isso pode ter levado à perda de tempo valioso nas horas e dias críticos iniciais da investigação. O contraste marcante entre o tratamento do desaparecimento de Emily em 2016 e o tratamento do sequestro da menina de 13 anos em 2023 foi notado por muitos observadores. Quando a menina de 13 anos desapareceu, a polícia respondeu com força imediata e esmagadora. Eles assumiram o pior desde o início e agiram com urgência. O mesmo chefe de polícia que liderou a investigação de 2023 estava determinado a não deixar outra menina morrer. E essa determinação salvou uma vida. A pergunta que assombrava muitos era: e se o caso de Emily tivesse sido tratado com essa mesma urgência desde o início? O caso de Emily Meng afetou profundamente a Dinamarca, particularmente os residentes de Korsør e as comunidades circundantes. No primeiro aniversário do desaparecimento de Emily, em julho de 2017, aproximadamente 40 residentes locais se reuniram na estação de Korsør, às 4h07 da manhã, a rua em que Emily foi vista pela última vez. Eles acenderam velas e observaram 1 minuto de silêncio. Um participante de 16 anos disse simplesmente: "Sentimos falta da menina feliz." O memorial refletiu o luto contínuo da comunidade e sua determinação de lembrar Emily não apenas como uma vítima, mas como a pessoa alegre que ela havia sido. O caso destruiu o senso de segurança no que havia sido percebido como uma comunidade rural segura. Jovens da área relataram se sentir menos seguros, particularmente ao caminhar sozinhos. Os pais se tornaram mais protetores. O assassinato de Emily Meng se tornou sinônimo do medo de que coisas terríveis podem acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento. O caso também gerou discussões importantes sobre violência contra mulheres jovens, sobre perigo de estranhos, sobre como a sociedade protege seus membros mais vulneráveis. Levou a pedidos de melhorias em como casos de pessoas desaparecidas são investigados, particularmente quando a pessoa desaparecida é uma mulher jovem. A revelação de que tecnologia avançada de DNA finalmente resolveu o caso provocou discussões sobre a necessidade de investimento contínuo em ciência forense, de manter evidências antigas preservadas.
S mesmo em casos não resolvidos, e de revisar casos não resolvidos à medida que novas tecnologias se tornam disponíveis. Nos anos desde sua morte, esforços foram feitos para garantir que Emily Meng seja lembrada como mais do que uma vítima de assassinato. Sua família e amigos compartilharam memórias de seu calor, sua inteligência, sua gentileza, sua linda voz cantante. Eles falaram sobre sua natureza reflexiva, suas conversas profundas com sua melhor amiga Sarah, sua dedicação aos seus estudos e ao seu coral da igreja. Memoriais e tributos a Emily apareceram por toda a região. A comunidade trabalhou para manter sua memória viva, enquanto também processava o trauma do que aconteceu com ela. Para aqueles que conheciam e amavam Emily, cada marco é um lembrete do que foi roubado. Ela nunca conseguiu terminar sua educação. Ela nunca conseguiu seguir a carreira que poderia ter escolhido. Ela nunca experimentou o primeiro amor, viagens, independe, NCIA, casamento, maternidade, ou qualquer uma das outras experiências que poderiam ter preenchido sua vida. Ela foi congelada no tempo aos 17 anos, para sempre a jovem brilhante e gentil que cantava no coral da igreja. Elaine Meng, a mãe de Emily, teve que encontrar uma maneira de viver com uma perda inimaginável. Ela se tornou uma defensora das famílias das vítimas e de melhorias nas investigações de pessoas desaparecidas. Através de sua dor, ela trabalhou para ajudar outros que se encontram em pesadelos similares. Durante todos os procedimentos legais e mesmo após sua condenação, Philip West nunca explicou completamente por que ele fez o que fez. Ele não expressou remorso de nenhuma forma significativa. Ele não forneceu respostas para as muitas perguntas que permanecem. Por que ele teve como alvo Emily naquela noite? Foi puramente aleatório, ou ele a havia notado antes? O que aconteceu naquelas horas entre quando ele a encontrou e quando ele a estrangulou? Por que ele escolheu aquele lugar particular para esconder seu corpo? Por que ele atacou a menina de 15 anos em Soro? O que o impediu de completar aquele sequestro? O que ele pretendia fazer com a menina de 13 anos se a polícia não a tivesse encontrado? Ela teria se tornado outra Emily? West não forneceu respostas para essas perguntas, e provavelmente nunca fornecerá. Ele permanece um enigma, um homem que parecia normal na superfície, mas abrigava escuridão terrível dentro de si.